Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui hoje com meu querido Léo e nós vamos trazer novas informações sobre esse caso que vitimou essa criança de 11 anos, o Rafael Vinks, em Planalto, no Rio Grande do Sul. O que aconteceu? A mãe do Rafael, a Alexandra Salete, infelizmente cometeu um homicídio bárbaro, né? Ela mata o seu filho. O que a polícia nos informa é que essa criança foi estrangulada, né, com uma corda de varal, mas antes ela havia dado remédios, diazepam, para que esse menino viesse a dormir. Tudo indica que ela cometeu esse crime porque estava muito insatisfeita com o comportamento do seu filho de 11 anos. Ela alega, né, ela afirma que essa criança não saía do celular, não parava de mexer em jogos eletrônicos, e por isso ela acaba cometendo esse homicídio bárbaro, né? No primeiro momento, ela tenta enganar a polícia, né? Ela se faz ali de mãe desesperada, tentando encontrar essa criança, como se ele tivesse saído pela porta da frente de casa, mas mais para frente, logo 10 dias depois, ela acaba confessando esse crime. Vale lembrar aqui que a Alexandra já era separada do seu primeiro marido, o pai do Rafael, do Rodrigo, e ela também possui um filho mais velho de 16 anos. Ela foi diagnosticada com TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Esse transtorno é um transtorno muito sério, poucas pessoas levam ele a sério. É lógico que ele tem níveis, né, de TOC, tem níveis que são mais suaves e tem níveis que são muito severos. O TOC ele leva a um outro transtorno também, que é o transtorno de ansiedade, né? As pessoas não conseguem conviver com a desorganização ou com o rompimento de algumas regras. E vale lembrar que nós estávamos ali no meio da pandemia, ou seja, as pessoas também estavam confinadas no seu ambiente residencial nesse período, ou seja, a convivência era bastante intensa, não é isso, Léo? Exatamente isso, Carla. Ai, que bonitinho, o Rafael, gente. Olha só, a gente tem a foto dele aí junto com a mãe, né? Ele foi morto no dia, de acordo com as investigações, né, no dia 15 de maio de 2020, então a gente tem ali um período muito forte de pandemia. Ele ficava praticamente o tempo inteiro com a mãe, lembrando que a guarda do menino era compartilhada, então de vez em quando ele ficava com o pai, visitava o pai que estava em outra cidade. E a polícia chega até o corpo do Rafael após a confissão da mãe no dia 25 de maio, então 10 dias após o dia do desaparecimento, que é o dia 15, né? E a polícia chega até ele devido à mãe do Rafael, a Alexandra, ir até a mídia e pedir ajuda para encontrar o filho. Só que tempos depois, na verdade horas depois do mesmo dia, a polícia encontra o corpo do menino na garagem da residência vizinha à casa da Alexandra. O corpo estava dentro de uma caixa de papelão enrolado em um lençol e coberto com outros pedaços de roupa. É aí que realmente ela confessa o crime. De início, ela diz às autoridades policiais que ela deu 2 comprimidos de diazepam para o menino, que foi uma morte acidental. Ou seja, que ela não tinha intenção de matar esse garotinho que a gente está vendo, né? Mas, após laudos periciais, alguns dias depois, o laudo confirma que ele foi morto por asfixia mecânica, ou seja, a asfixia mecânica era diferente da esganadura. A esganadura é quando nós utilizamos a mão, né? A mão e pressionamos o pescoço e aí sim falta o ar e a pessoa vem a óbito. Na asfixia mecânica é quando utiliza a corda, um cinto, algum objeto. Um estrangulamento, Exatamente, né? é um estrangulamento. E diante disso, realmente, afirmou-se que ele morreu por asfixia mecânica com uma corda de varal. Ou seja, ela realmente dá os comprimidos de diazepam para o menino, tá? Na noite do crime, ele fica desacordado. Isso não é o suficiente para a mãe. A mãe vai até o quarto do menino, retorna até onde ele estava dormindo, na mesma residência, e aí sim coloca uma corda no pescoço do menino e o mata por estrangulamento. Me lembra muito, né, 2 casos que a gente já trouxe aqui, no sentido, né, da mãe pedir ajuda para a imprensa. Me lembrou agora do caso do Tony Flor, que é a viúva, né,
monta inclusive a carreata, né? A carreata das saudades, né? Aonde está o meu marido? O que aconteceu? Quem matou o meu marido, né? E o que aconteceu com ele, né? Porque ele foi baleado ali, né, na frente da academia dele, onde ele fazia os seus exercícios físicos. E aquilo tudo era uma grande armação, porque ela tentava despistar, né, a polícia, né, ou a investigação, ou seja, ela se mostrava ali uma viúva muito entristecida. Mas ela logo foi descoberta. Outro caso também que me lembrou o caso do menino aqui foi o caso do Itaberli Lozano, onde a mãe também mata o filho porque o filho era gay, ela não aceitava, né, a homossexualidade do filho. E o que ela faz? Depois ela também vai para a cidade, ela vai pedir ajuda, aonde está meu filho sumiu, ela usava o celular do menino para fingir que ele ainda estava vivo. Ou seja, são pessoas, né, além de toda a perversidade, crimes perversos, né, são pessoas maquiavélicas, né, que elas tentam ali, de alguma forma, né, tentar despistar a polícia. Inclusive, ela foi indiciada por fraude processual, essa mãe. E é muito triste o que aconteceu com essa criança, porque a gente precisa lembrar que esse é um menino de 11 anos. Exatamente. Ela reclamava que ele não saía do celular. Quem deu o celular para ele? Ele não tem dinheiro para sair comprar um celular. Então, se ele possui um celular, é porque alguém deu. E se ele é menor de 12 anos, precisa ter a anuência do pai e da mãe, ou de um ou de outro. Ele estava ali na companhia da mãe, aos cuidados da mãe. Ou seja, ele só tinha aquele celular porque a mãe permitia que ele o tivesse. Aí ela reclama do videogame também. Ele também não saiu, comprou um videogame, né? A criança não tem dinheiro para isso. Ele tem o videogame porque alguém deu com a permissão dos pais, né? Porque vamos lembrar aqui, se você é pai e mãe, você tem uma criança que é menor de idade e você entende que essa criança não deva ter celular ou videogame ou qualquer outro brinquedo, você pega e devolve para a pessoa que presenteou seu filho. E outra coisa, você pode criar regras na casa também. Não, sim, mas você pode simplesmente não aceitar. Tem muitos pais, né, que, enfim, não aceitam que filhos pequenos ganhem, né, arminhas de brinquedo, né? E mesmo que sejam armas inofensivas, né, tipo para espirrar água, coisas do tipo, porque eles entendem que aquilo tem o formato de uma arma, que aquilo pode criar algum desejo errado. Eu não estou aqui julgando se isso é certo ou se isso é errado. O que eu estou querendo dizer é que o pai tem autonomia, o pai e a mãe, autonomia suficiente para simplesmente dizer, você não vai ter isso. A criança pode ficar até insatisfeita, ficar brava? Pode. Agora, você permite que seu filho use e você usa isso contra ele. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Agora, a minha pergunta, eu não sei se você conseguiu levantar isso, Léo, porque ela foi diagnosticada com transtorno obsessivo compulsivo. Essa mulher fazia algum tratamento, alguma psicoterapia para poder amenizar? Porque me parece que o nível de transtorno dela não é leve, acho que é algo mais severo. Exatamente, né? E essa viagem no comportamento da Alexandra foi um dos pilares principais da investigação policial. Porque a polícia, ela chega até a motivação do crime após tentar entender o porquê disso tudo, né? Por que uma mãe jovem, ela tinha menos de 47 anos na data do acontecido, tira a vida do próprio filho de apenas 11 anos, né? Então a polícia, ela traça o comportamento da Alexandra após entender que ela tem um perfil detalhista, perfeccionista e metódico. São exatamente essas palavras que o delegado responsável pelo caso cita para falar sobre a Alexandra. Porque no dia da reconstituição do crime, eles levam a Alexandra até o local do fato. E quando ela chega na casa onde aconteceu, que era a casa dela, ela fica perplexa. Mas não pelo fato de ter uma memória revivida do filho, mas sim pelo fato da casa estar bagunçada, porque a polícia teve que remexer a casa para fazer a perícia, enfim, tirar todas as provas. E ela fica perplexa por isso. Inclusive, ela indaga o delegado.
o que vocês fizeram com a minha casa? Eu não estou reconhecendo onde eu vivi. Ou seja, ela se aborrece porque tiraram as coisas do lugar. A gente não sabe nem se a casa estava realmente bagunçada, mas para uma pessoa que tem esse transtorno, vamos dizer, de forma severa, só você mudar um objeto de lugar, aquilo já mexe, né? Deixa aquela pessoa muito ansiosa. Agora, quando você me trouxe essa informação, me lembrou um outro caso, que é o da Isabela Nardoni, porque aqui o delegado, né, diz que em nenhum momento ali ela se mostrava aborrecida ou chorava, mas ela fica muito ansiosa e irritada porque ela diz que não reconhece a casa dela, porque a casa dela estava fora da ordem normal. Me lembrou o pai da Isabela, quando a delegada pergunta para ele, mas nada te tira do sério, Alexandre? Aí ele responde, sim, se roubarem meu carro, algo assim, ou se baterem no meu carro. Ou seja, a mãe está mais preocupada com a organização da casa, é o pai que está mais preocupado com um bem material, e onde a coisa mais importante que são essas crianças, esse menino de 11 anos, e no outro caso uma criança tão pequena como a Isabela, eles são completamente esquecidos e negligenciados por esses pais, né? Que acabam cometendo, né, atos bárbaros, né? Porque você dar remédio e depois você estrangular o seu filho é muito cruel, é muito perverso. E tem mais uma questão, se você não tem condição emocional, né, no caso dela, ela deveria ter conversado com o ex-marido e, inclusive, repassado a guarda para ele. Falou, olha, eu não tenho condições emocionais, né, de ir adiante com a criação do nosso filho. Quando a gente ama demais um filho, né, a gente precisa, inclusive, reconhecer as nossas falhas, Com né, certeza. os nossos defeitos, né, e falar, olha, eu também preciso ser tratada, né? É que entra uma coisa muito onipotente, onipresente, onde só existe ela, né? A preocupação é ela, a preocupação são os bens dela, materiais, a preocupação é que esse menino não desobedeça regras. Que fique claro aqui, uma criança, né, na idade do Rafael, ele estava entrando aí, caminhando, né, para entrar numa pré-adolescência. E é natural, o que as crianças fazem? Elas testam os pais o tempo inteiro, testam limites, testam força. Quem é aqui que é mais poderoso? Eu ou você? Isso é natural da criança, né? Isso faz parte do amadurecimento de uma criança. E o que o pai e a mãe fazem? É explicar. Porque isso não é uma questão de quem é mais forte ou quem manda mais, mas é uma questão que eu estou aqui preocupada, né, com o seu desenvolvimento, com a sua educação, com a sua criação. Agora, ela chegou num ato extremo, ela chegou a tirar a vida do filho. Agora, uma pergunta aqui, perguntar para o Léo, que fez um bom levantamento sobre o caso. O irmão mais velho estava onde nesse dia do crime? Certo, o irmão mais velho estava na mesma residência, em um outro quarto, mas, de acordo com as oitivas, ele estava utilizando fones de ouvido e dormindo embaixo das cobertas. E, por isso, ele não ouviu nada do que aconteceu, né? Na época do crime, ele tinha cerca de 17 anos. Ou seja, um filho podia usar equipamento eletrônico, o outro não podia, é isso? Exatamente. Nossa. Por isso que o filho novo. Mas aí, cara, a gente chega naquela parte da investigação que há uma discordância nos depoimentos, né? Porque, de início, o menino de 17 anos, o filho mais velho da Alexandra, ele disse que ele ouviu barulhos no quarto. Mas que nada o incomodasse a ponto de levantar para ver o que tinha acontecido, mas que ele ouviu alguns barulhos. E depois ele disse que ele estava com o fone de ouvido embaixo das cobertas e que não ouviu absolutamente nada. E é meio esquisito, sabe por quê, cara? A gente tem uma informação que, a partir do momento que a Alexandra retorna ao quarto, quando eu digo isso é porque ela dá o diazepam, ela vai para o quarto dela. Depois, às 2 horas da manhã, ela retorna para o quarto do Rafael Vinks. E quando ela retorna para o quarto e vê que o menino estava adormecido,
ela o esgana. E quando ela o esgana, ele cai da cama e bate a costela. Inclusive, na necropsia, tem uma lesão nessa região. Então faria um barulho grande, você concorda? Um menino de 11 anos cair da cama e bater. Depende também, né? E ela morava numa casa, então a vizinhança é um pouco mais afastada. Não, e a criança também, dependendo, a gente não sabe qual é a altura dessa cama, né? Exatamente. Às vezes as crianças muito pequenas, as camas são mais baixas também, né? A gente não sabe se tinha ali um tapete, que essas coisas elas amortecem o som também. Concordo com você. E aí, conforme ele cai, ela o esgana com uma corda de varal. Só que ela não consegue ver aquela situação. Ela pratica, mas ela não consegue ver aquela situação. Então, ela o deixa ali asfixiando. Ele fica por um tempo asfixiando sozinho. Ela conta isso no depoimento dela. Conta isso no depoimento e, de acordo com a investigação, com o tempo que ele leva, realmente, isso é uma verdade, tá? Essa informação é verídica. Depois ela retorna ao quarto com uma sacola, cobre o rosto do garoto, aí ele já está sem vida, o pega no colo e o leva até a garagem da residência vizinha e o coloca dentro da caixa de papelão. Então, os fatos se dão dessa forma. Aí outra coisa que a gente estava falando sobre... Ou seja, só um minutinho, ela descarta ele como se ele fosse um lixo, né? Exatamente. Ela o coloca dentro de uma caixa de papelão e cobre com retalhos de roupa. E a gente estava falando agora há pouco, né, sobre o perfil comportamental, do toque, da ansiedade. É importante ressaltar uma frase muito interessante do delegado Eliberti, que é o delegado responsável do caso. Ele diz o seguinte: para a gente, se a gente tem essa caneca, por exemplo, assim, tá tudo bem, não tem problema. Mas para uma pessoa que sofre o toque, é um desconforto muito grande, quase inimaginável. Por isso que a pessoa pode chegar a cometer um crime bárbaro. E isso não quer dizer que todas as pessoas que sofram de toque sejam homicidas ou praticam crimes. Não, mas pode chegar até esse momento. Sim, o toque, ele traz, né, ele agrava a questão da ansiedade, ele traz crises de ansiedade. Por isso que quem tem toque, dependendo do nível, essa pessoa realmente precisa fazer algum tratamento, né? Com psicoterapia, enfim, precisa procurar, né, a área de saúde para aliviar, inclusive, esse desconforto. Qualquer transtorno, a palavra já diz, é um transtorno, ele vai criar algum problema na sua vida se você não cuidar disso. E fique claro aqui, a gente já trouxe aqui vários, né, especialistas, psicólogos, psiquiatras, forenses, e eles nos dizem o seguinte: o transtorno não tem cura. Então, se você tem toque, possivelmente você vai morrer com toque. A questão é o que você faz para amenizar esse transtorno dentro do seu organismo, dentro da sua cabeça. A mesma coisa, uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, ela vai morrer com ansiedade. O que acontece? Ela precisa de tratamento para que isso, né, alivie isso, para que isso não traga prejuízo na sua vida pessoal, profissional, amorosa. A mesma coisa, qualquer transtorno, ele precisa de atenção. Eu posso dizer porque eu tenho toque, não no grau dessa... eu não tenho vontade de absolutamente matar ninguém, né? Eu entendo essas coisas da irritação, das coisas estarem fora do lugar, mas eu simplesmente vou lá e coloco no lugar. Eu já aprendi a lidar com o meu toque. Então, tirou do lugar, eu vou lá e simplesmente coloco. Eu gasto, às vezes, um tempo recolocando as coisas no lugar. Mas, e é lógico, né? Eu faço terapia, eu faço um monte de coisa. O meu toque é muito controlado. Mas é irritante você ver as coisas desorganizadas. E vamos explicar aqui para que vocês entendam que a desorganização não é que assim, você vai numa casa de uma pessoa que tem toque, é tudo, sabe, completamente organizado. Não. Às vezes, inclusive tem uma bagunça, mas é uma bagunça que para a pessoa que tem toque é uma bagunça organizada. Entende o que eu quero dizer? Sim. Aquilo ali, aquele monte de papel que você acha, nossa, que isso aqui está bagunçado. Não, aquilo tem uma ordem, inclusive para a pessoa que tem toque. Tem um filme muito interessante que fala sobre o toque, né, que é aquele com Jack Nicholson, que é o As Good As It Gets, né, em inglês.
e aonde ele, enfim, até pega, né, no filme ele pega um cachorro, uma hora joga na lata do lixo, ele pegava um sabonete e jogava fora porque ele não conseguia usar o mesmo sabonete 2 vezes, aí ele não conseguia andar numa coisa cruzada, ele pulava, né, os quadradinhos na rua, ele tinha que tomar café sempre com a mesma garçonete, no restaurante de manhã, né, o café da manhã. Então, assim, o toque, ele pode funcionar de formas diferentes, né? Ele pode se manifestar de formas diferentes. Né? E todo mundo acaba, acho que, tendo um pouquinho de toque, né? Porque senão você também vai viver numa desordem absoluta. Mas é lógico que eu acho que no caso dessa mulher, que eu acredito que ela não deva ter tido nenhum tratamento, né? Isso a gente não sabe, isso aí foi se agravando. E foi se agravando e assim, quando as coisas elas fogem do controle, né? Até mesmo já conversando com vários psicólogos forenses, eles explicam pra gente que aquilo saiu do controle. E aí parece que não tem mais volta. Então, é um processo, né? É como se fosse um dominó de erros e de absurdos que vão resultar, sabe, numa tragédia ali no final, que é o que acontece aqui. Então, ela está com raiva do filho que não obedece o uso do celular ou do videogame que ela deu e permitiu que ele usasse. Aí o que ela faz? Ela vai dar remédio para essa criança. Por que ela deu remédio? Porque ela já tinha a intenção, né, de fazer o que ela fez, né, de estrangular essa criança. Porque ele tomando 2 comprimidos de diazepam, ele não vai morrer, mas ele vai ficar sedado. Ele é muito pequeno, tem 11 anos, é uma criança pequena, mas imagina tomando 2. Para um adulto já deixaria ele mais, né, tranquilo. E aí o que acontece? Ela volta, deve ter ficado, né, tipo... naquele momento ali, né, à noite, o que eu faço? Agora eu continuo, não continuo, né, aí entra naquela questão da ansiedade, agora eu preciso terminar com aquilo que eu comecei. Ela esquece, né, eu acho que deve dar um branco na cabeça da pessoa, que inclusive aquela criança é filho dela, então ao invés de ela abraçar, né, e falar, olha, eu preciso me tratar, o problema todo está com ela, não está com a criança, aquela criança não tem culpa alguma. Ela pega uma corda e estrangula essa criança. Olha a crueldade. É seu filho. Você amamentou, você cuidou, você trocou fralda, você fez festinha de aniversário. Entende? Sim. Ela não é uma criminosa, né? Que uma pessoa que tem uma maturidade criminal. Ela se tornou uma criminosa. Ela se tornou uma criminosa porque não foi buscar ajuda, porque não foi buscar tratamento. Porque não parou para pensar no que ela, sabe, o que ela estava fazendo com ela mesma. E ela joga todo esse impulso, né, que acabou no impulso assassino, para cima desse filho. E culpa ele, sabe, de fatores e de questões que são de responsabilidade dela. Ele não é o maior de idade, ele é o menor de idade. É o que você falou, coloque regras. E educar, gente, dá trabalho. Vai ter filho, tem que pensar 10 vezes. A educação dá muito trabalho, principalmente nos dias de hoje. Né? Então, assim, eu vou ter meu filho, então eu tenho que sentar, eu tenho que explicar por que não pode ficar o tempo todo, por isso, por aquilo, porque você tem que se entreter com outros brinquedos, sabe? Você tem que conviver com a família. E dá trabalho, a criança não quer, porque é muito mais legal ficar lá no videogame, não sei o quê, no celular, vendo bobagem. Mas aí você vai lá de novo. Então, é isso, é a questão da repetição. A criança, inclusive, ela aprende na repetição. Quem tem filhos sabe disso. Quantas vezes o seu filho, às vezes, vê o mesmo desenho? Aí ele ainda te chama para ver com ele. Aí você fala, mas de novo a gente vai ver isso? De novo, que ele quer ver, porque a criança aprende na repetição, é na repetição, na repetição, na repetição, na repetição, até que ela entende. A mesma coisa, a educação faz parte do aprendizado, do que pode, do que não pode. Cabe aos pais a proteção dessa criança, né? E o que essa mãe faz? Vai lá, num impulso, né, já, né, que deve ter tomado conta dela. E eu não estou dizendo que ela estava surtada, não. Tem pessoas que surtam. A gente fez aqui um levantamento e parece que ela não passou por exame de insanidade mental.
Mas eu acredito que ela estava bem lúcida, ela estava transtornada, né? O transtorno deixou ela transtornada. Por quê? Porque ela não foi procurar ajuda, porque ela não foi procurar uma ajuda de psicólogos, de psicoterapeutas, né? Uma ajuda médica, né? Uma ajuda na área de saúde para lidar com essa questão que causa tanta aflição, ansiedade, desconforto. É muito sério, sabe? Eu acho que nós estamos em 2023 e temos que ser mais maduros, sabe? Esses transtornos, e são muitos, né? A gente aqui sempre traz um pouco deles. Eles precisam de uma avaliação séria e precisam de tratamento. E o mais importante, que fique aqui claro, né? Eles não têm cura, mas eles podem ser amenizados, as pessoas podem viver e conviver muito bem. Então, se aquilo te traz uma ansiedade, enfim, e eu conheço várias pessoas que, por exemplo, têm transtorno de ansiedade, eles vão procurar o quê? Um tratamento com meditação, porque, de novo, o toque, ele vai trazer um segundo transtorno, que é a ansiedade. A pessoa fica ansiosa, está tudo fora do lugar, as coisas, eu estou perdendo o controle, entende? A loucura? É exatamente isso, Carla. Ela gostava de dominar essa situação. E tudo que ficava fora da normalidade levava ela a uma situação extrema de incômodo, né? Então é exatamente isso, uma coisa vai acarretando a outra. Porque se a pessoa se ela tem o toque, ela não consegue resolver da forma dela, aí você entra na ansiedade. E aí você vai chegando até outros pontos. Tem uma ideia, no dia da reconstituição do crime, quando ela entra na casa, ela chega a arrumar uma fotografia que estava fora do lugar, ela dobra uma roupa de um jeito que o delegado olhou e falou assim, nossa, é muito perfeito, é no detalhe que ela dobra essa roupa e ainda ela pergunta de objetos que na hora que ela entrou na casa ela não vê, mas ela sabia que estava na casa antes. Então ela entra e pergunta da ausência de objetos que ela não consegue enxergar com os próprios olhos. Olha só o ponto que chega, né? Não, e aí essas pessoas acham que vão conseguir enganar a polícia, né? A gente sempre diz aqui no canal, não existe crime perfeito, existe crime mal investigado, né? E as pessoas, elas deixam suas marcas, né? Eu vou lembrar aqui um outro caso, que é o da Suzane von Richthofen, que é uma das coisas que foi levantada pela perícia, isso é muito interessante. A gente não pode, né, aqui atestar e dizer que os pais da Suzane possuíam toque, mas eles eram pessoas de extrema organização. Não existia nada fora do lugar na casa dessa moça, absolutamente nada fora do lugar. Todas as coisas estavam muito bem acondicionadas. E, para quem não se lembra do crime, a mãe da Suzane, ela não morre de imediato, né, com as pauladas que os irmãos Cravinhos, né, vão dar ali na cabeça dela. Então, o que acontece? Qual é a brilhante ideia? Vamos sufocá-la, né? Eles pegam uma toalha molhada, colocam na boca daquela senhora e a Suzane desce para pegar um saco plástico. E o perito nos contando que é uma coisa que chamou muito a atenção dele naquela cena de crime, porque todos os sacos estavam milimetricamente arrumados. Então, imagina o saco plástico, que é um material bastante flexível. Você vai puxar um e vai escorregar os outros, vai cair aquela pilha. E ele achou estranho, porque quando eles foram verificar o saco que estava na cabeça da mãe da Suzane, era o mesmo que estava naquela pilha. Ou seja, é o que a gente chama de tirocínio policial. Ele falou, esse saco só pode ter saído dessa pilha. Agora, como é que uma pessoa vai pegar um saco e não vai derrubar tudo? Somente uma pessoa que já estava acostumada com aquele ambiente de organização. Então, ela pega, inclusive, sem bagunçar a pilha, porque ela já estava acostumada a fazer isso. Entende o que eu estou falando? Sim. Então, essa marca, ela deixa na cena do crime. E é isso que abre mais uma caixinha. Opa, a perícia falou, tem coisa errada aqui. Esse crime tem algum envolvimento familiar?
Sim. Aí depois, é lógico, foram aparecendo várias outras evidências em relação a esse crime. Mas o que eu quero dizer, olha como é que, né, o policial, ele está analisando tudo naquela cena de crime. Quando um policial dedicado, né, um policial que está realmente com vontade, né, de esclarecer aquele crime, ele está prestando atenção em absolutamente tudo, no comportamento, na organização, em tudo que está ali em volta. E, inclusive, ele está ali analisando o que ela está fazendo. Porque, veja só, ela estava ali numa reconstituição, mas ela estava mais preocupada novamente em organizar a casa do que em participar da reconstituição. É isso, Léo? Exatamente, exatamente. Inclusive, a polícia teve que reambientalizar a Alexandra para ela se sentir novamente no local do fato. Então, é só para a gente ver até que ponto isso chega. E aí, cara, no decorrer das investigações, ela passa a dizer, depois de confessar que tinha matado o Rafael, ela chega a dizer que quem mata o Rafael é o pai dele, o Rodrigo Vinques, que naquela noite o Rodrigo iria visitar o filho. Porque de início ela confessa, mas depois ela começa a trazer outras versões. E aí a polícia, mais uma vez, com o trabalho brilhantemente, né, o trabalho brilhante da perícia, começa a analisar algumas coisas. Onde que o Rodrigo Vinques estava naquela noite? Né? Chega um áudio no celular do Rafael. Esse áudio realmente é verídico ou foi áudio repassado? E aí sim, com o trabalho pericial, o Rodrigo não estava naquele local no dia do crime, o áudio era um áudio reencaminhado, então não teria como ele mandar aquele áudio no mesmo dia. Houve um trabalho brilhante da perícia para constatar de fato, e por isso que ela foi condenada a mais de 30 anos de prisão, a pouco mais de 30 anos de prisão, de que ela realmente é a executora desse crime, né? Aí é o seguinte, você vê, aí ela acaba se complicando cada vez mais, né? Porque ela foi denunciada não só pelo crime de homicídio, né, qualificado, mas por ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. Ou seja, fraude processual e falsidade ideológica têm penas menores? Tem, mas elas vão se somando. Exatamente. Elas vão se somando. Aí, no final, a pena que ela pega, porque ela, inclusive, foi a julgamento, foi a júri popular agora no começo do ano, foi bastante alta. Merecidamente, né? Inclusive porque tem a questão do agravante dela ser mãe, né? Quem comete esse crime bárbaro não é um terceiro, é a mãe dessa criança que deveria estar ali protegendo-a. Mas o que ela resolve fazer? Resolve matar seu filho. Por quê? Porque ele não me obedece, porque ele não cumpre as regras, ou porque as coisas não estão devidamente organizadas, né? Não sei que organização tão maluca é essa que está na cabeça dela. Que tudo deveria estar assim, milimetricamente perfeito ou cronometrado, né? Ao invés de ter ido procurar, né, uma ajuda médica para tratar o transtorno dela. Você tem uma ideia, Carla? O laudo que aponta estrangulamento, ele é finalizado um dia depois de acharem o corpo. Então, olha o trabalho rápido da polícia, né? Um dia depois já tinha um laudo dizendo que ele havia sido morto por estrangulamento, e aí sim começa uma investigação mais eficiente em cima da própria mãe. Por quê? O delegado diz que quando ele teve acesso ao corpo da criança, era nítido que aquilo não tinha sido uma fatalidade, ou seja, não foi uma morte acidental, e sim uma morte dolosa. Então, de acordo com os indícios que havia no corpo daquela criança, a polícia chegou nessa conclusão. E aí, durante a investigação, eles começam a colher algumas informações que são importantes, né? Poucos dias antes do crime, a própria Alexandra acessou artigos de cunho sexual com corda, então ela acessou vídeos sexuais que utilizavam corda, estrangulamento por corda. Então eles começam a ligar algumas coisas nas outras. E em março de 2022, a gente está dizendo 2 anos após o crime, né, praticamente, seria a data do primeiro júri. Só que o júri foi cancelado. O júri durou apenas 11 minutos, só que nesse júri houve uma briga, né, um desentendimento entre a defesa e a acusação, e o júri foi anulado. E ele foi remarcado para abril, para o dia 24 de abril desse ano, de 2023. Mas foi antecipado para o dia 18 de janeiro, e lá sim se dá a condenação da Alexandra por 30 anos e 2 meses de prisão, inicialmente em regime fechado.
essa técnica que o Léo trouxe, o nome dela é shibari, né? É uma técnica de uma amarração, né? É uma técnica japonesa de amarrar o seu parceiro para que ele não tenha como se, vamos dizer, como se soltar, né? E isso é muito praticado, enfim, em alguns países asiáticos. Mas, enfim, tem aquela questão, né, da permissão, né? Então, tudo aquilo é muito bem controlado, né? É feito no Japão ali através de uma, que eles chamam de uma dominatrix, né? Então, a pessoa ela vai dominar o outro com o uso dessa técnica que se chama shibari, mas ela entende, eles têm uns acordos, né? Tipo, não quero mais, ou seja, mas ela foi acessar esses vídeos para aprender a fazer o estrangulamento, né? Porque no próprio shibari tem como se fosse um estrangulamento, mas ele não chega a acontecer até o final, né? É um aperto, né? É um aperto e a pessoa solta, né? Enfim, são algumas parafilias aí também, mas ela acaba acessando. Você veja, né? Existiu uma premeditação, ela foi procurar, né? Ela foi procurar para ser assertiva, né? Então, e ela sabia até onde procurar, né? Como é que ela chegou nesses vídeos? Ela chega a dar um depoimento? Não, a Polícia Civil só tem acesso às últimas conexões dela e realmente afirmam que na noite do crime ela faz essa busca por vídeos de sexo com estrangulamento por corda. Né? Então eles acabam ligando isso com o fato do acontecimento. Até só explicando mais um pouco sobre essa técnica de shibari, quem usava essa técnica, né, era o ator Armie Hammer, né? Então ele usava isso nas suas namoradas ali, né, naquelas modelos que vieram a denunciá-lo. Inclusive, elas atestam que em nenhum momento, né, elas estavam confortáveis com aquilo, né? Até porque, de novo, para você usar esse shibari, as duas partes precisam consentir e entender, né? Inclusive, ele está respondendo aí a processos nos Estados Unidos. E a gente em breve vai trazer esse caso aqui também, né, Léo? Do Armie Hammer. Mas é muito triste tudo que essa mãe fez. A gente sabe que possivelmente a defesa deve, né, entrar com uma apelação, isso deve subir, né, para uma segunda instância, mas eu acho muito difícil que ela receba aqui alguma absolvição, até porque, pelo meu entendimento, não houve ali nenhuma nulidade processual e está tudo muito comprovado, né? Ela, inclusive, né, ela confessa o assassinato do filho, não é isso, Léo? É isso mesmo, ela confessa o assassinato, diz que matou. Essa foi a primeiro depoimento que ela diz à polícia, né? Depois tem outras versões que caem em contradições, porque de fato algumas coisas que ela diz realmente não podia ter acontecido. Tem até um ponto, Carla, que ela chega a circular em um calendário que estava na cozinha, se não me engano, o dia 14 de maio, que é um dia antes do acontecimento, né? Como se o Rafael tivesse circulado aquele calendário, querendo bagunçar ainda mais o que as autoridades policiais vinham desenhando, né? Então ela acaba criando algumas coisas, mas isso não dá certo. A polícia faz uma boa de uma investigação, chega até o corpo da criança e isso sem dizer, cara, por ser um crime bárbaro, perverso, uma história muito triste, o Rafael, de acordo com várias testemunhas, era uma criança amorosa. Era uma criança que não tinha nenhum indício de raiva, de ser agressiva. Sim. Então, uma própria professora da escola onde ele estudava foi uma testemunha como caso. Esse menino era especial, né? Esse menino era especial, era um jovem amoroso. Própria lição da escola, tem uma frase aqui, né, que acho que é importante a gente até terminar o programa com essa frase, para que a gente fique com ela na cabeça. Mas antes disso, Léo, vamos avisar para as pessoas que nós vamos ter uma live, vamos trazer todo o material, né? Exatamente. Estamos convidando aí o nosso querido criminólogo, Christian Costa, porque ele é uma pessoa que nos, né, coloca para pensar e nos faz entender esse tipo de crime, né? Ele entende muito bem, né, a cabeça dessas pessoas. Ele vai estar aí conosco. E a frase que o Léo estava falando aqui
É muito tocante, né? Porque o que diz o inquérito, né, que durante as investigações a Polícia Civil, né, encontrou uma tarefa escolar do menino, dessa criança. E na tarefa escolar ele tinha que preencher uma frase. E a frase era a seguinte: minha mãe é. E aí o Rafael preenche: minha mãe é maravilhosa. Porque é assim que ele via essa mãe. Então, as últimas imagens dessa mãe, que ele acreditava ser maravilhosa, não devem ter sido fáceis para essa criança. Porque essa criança deve ter se assustado, por mais que ela tivesse ali, né, um pouco dopada, com aquela agressão, ela acaba, né, se assustando e acordando e olha para a pessoa que está fazendo aquilo com ele. E com quem que ela se depara? Com a sua mãe. Então essa foi a última imagem que ele teve dessa mãe que ele acreditava que era maravilhosa. Exatamente. E o pai também dá um depoimento tocante, no qual ele diz que jamais imaginou que uma pessoa pudesse ser tão fria. E ele diz: como que uma mãe consegue tirar a vida do próprio filho? Se eu soubesse que ela poderia fazer isso, daria para eu cuidar. Eu não acho nem que o pior dela fosse a frieza, né? O pior dela é a perversão, como ela é perversa, perversa. Inclusive na condição de forças, né? Ela é uma adulta, ele é uma criança, ele a via como uma mulher maravilhosa, né? Ele a via como um ser que estava ali para protegê-lo, né? Para amá-lo, porque é assim que os filhos veem os pais. E o que que ela faz? Eu acho assim que ela precisa cumprir aí, né, essa pena que foi rigorosa e tinha que ter sido, porque esse crime é bárbaro, né, é repugnante, é abjeto, e nós aqui vamos trazer mais informações em breve sobre esse caso, vamos trazer mais análise, porque eu acho que é importante, a gente não pode deixar que esses crimes sejam esquecidos, e hoje quem fala pelo Rafael são os policiais, são os promotores, é o pai, é a imprensa, somos nós, que não podemos deixar que ele fique calado. Exatamente. Aí vamos ver se em breve a gente vai ter alguma avaliação psiquiátrica, né, Carla? Sobre ela, né? Sobre ela, já que a gente traçou aqui várias características comportamentais da Alexandra, pode ser que a gente tenha alguma informação em relação a isso. Uma avaliação psiquiátrica da Alexandra Salete. Muito bem. Bom, então a gente vai terminar hoje aqui, vão ficar as nossas redes sociais, quem quiser enviar e-mail, né, quiser mais informações, dar sugestões também, é só mandar o e-mail para o op@medialento.com.br, que a nossa produção aí está sempre de portas abertas para ouvi-los. É isso, Léo, muito obrigada a toda a nossa equipe e a gente espera você na próxima semana.